Parte 1. A última sombra na Floresta Eterna. A floresta não tinha nome, porque não precisava de um. Ela simplesmente era um lugar de eterno crepúsculo primaveril, um pulmão verde que respirava com a lentidão das eras. Lá, as folhas se recusavam a cair, agarrando-se aos galhos com uma teimosia encantada, e a neve nunca ousava tocar o solo, como se respeitasse um pacto antigo. O tempo, naquele domínio, não era uma linha reta, mas um círculo perfeito e sereno. Para Eliana, um unicórnio, aquela era a totalidade do universo, um casulo de luz filtrada e silêncio reverente. Seu corpo era uma pincelada de luz lunar contra a tapeçaria verde escura. Os cascos, mais leves que a queda de uma folha, não deixavam marcas na terra úmida. Seu único chifre, uma espiral de madrepérola que capturava e refratava a mais tênue faísca de luz, não era uma arma, mas um órgão de sentido, uma antena sintonizada na própria canção do mundo. Ela era a alma do lugar e o lugar era sua pele estendida. Conhecia cada raiz que serpenteava sob o musgo, cada fio de água que cantarolava em segredo sob as pedras, cada clareira onde as flores desabrochavam em cores que os olhos humanos já haviam esquecido. A imortalidade para Eliana não era um fardo, mas um estado natural. Ela não se via como uma criatura que vivia para sempre, e sim como uma parte fixa e eterna de um quadro que também era eterno. As estações não a marcavam com rugas ou cansaço, mas com uma sucessão de sensações, o perfume úmido da terra após uma chuva passageira, o zumbido sonolento dos insetos no auge do verão, o sussurro fresco do vento que anunciava noites mais longas. Ela era tão antiga quanto o céu e tão constante quanto a lua, e essa certeza era o alicerce de sua existência. Outras criaturas compartilhavam aquele santuário. Não eram animais comuns, mas seres feitos da mesma matéria dos sonhos e dos pesadelos. Espíritos das árvores que sussurravam em dialetos madeireiros, duendes de olhos luminosos que brincavam de esconder nas tocas de raízes, e fadas iridescentes que dançavam como fagulhas vivas nos raios de sol. Com eles, Eliana não precisava de palavras. A comunicação era uma troca de intenções, de sentimentos puros, uma melodia compartilhada na frequência da magia. Eles a reverenciavam não como uma rainha, mas como um símbolo, a prova viva de que o mundo ainda guardava um coração intocado. Havia séculos, talvez milênios, as criaturas da floresta haviam aprendido a arte do ocultamento. Não era um feitiço complexo, mas uma simples dobra na realidade. Um pequeno empurrão perceptivo que fazia com que olhos indesejados deslizassem sobre eles sem registro. Eliana era a mestra dessa arte. Quando a presença do homem, menos uma vibração áspera e dissonante no tecido da floresta, menos se aproximava, ela simplesmente se tornava mais floresta. Sua forma branca se dissolvia entre os troncos das bétulas. Seu brilho se apagava para combinar com a penumbra. Sua essência se recolhia até ser apenas mais uma nota na sinfonia verde. Era uma defesa, sim, mas também uma declaração de que alguns mistérios não eram para serem desvendados. Foi em uma dessas ocasiões, num dia que cheirava a jasmim e terra molhada, que a harmonia foi quebrada. Eliana sentiu a aproximação muito antes de ouvir qualquer som. Era uma vibração diferente, não a de um caçador solitário e perdido, mas de um grupo determinado, carregando consigo o cheiro metálico do ferro e a frieza da ambição. Eliana aplicou o velho truque, dobrando a luz ao seu redor, tornando-se uma miragem, uma possibilidade não concretizada. 3 figuras emergiu da espessura, vestidas com peles e armaduras surradas. Seus passos eram pesados, estrondosos, como trovões em comparação ao andar silencioso dos habitantes da floresta. Um lugar estranho. Este, disse o mais jovem, de olhos arregalados, olhando em volta com uma mistura de temor e deslumbramento. Não há marcas de veado nem de javali. Só silêncio. É a floresta dos contos, garoto, respondeu um homem mais velho, de barba grisalha e olhos cansados. Ele era o líder, sua voz era grave e carregada de experiência. As criaturas que vivem com unicórnios aprendem magia com o tempo, inclusive para se esconderem. O jovem caçador soltou uma risada curta e nervosa. Unicórnios, eu pensava que existiam apenas nos contos de fadas. Ele chutou uma pedra com desdém. Esta é uma floresta igual às outras, não é mesmo? O homem mais velho não respondeu. Seu olhar percorreu a clareza, pairando por uma fração de segundo sobre o local onde Eliana estava, fazendo o coração imortal dela bater mais rápido, não por medo, mas por surpresa. Ele quase a vira. Foi então que o terceiro homem falou. Era um sujeito magro, de rosto afiado e olhos tão escuros e vazios quanto poços secos. Seu nome era Corbin, e ele carregava uma amargura que parecia emanar de seus poros como um vapor tóxico. Então por que as folhas nunca caem aqui, ou a neve? Perguntou Corbin, sua voz um sibilo. Por que aqui sempre é primavera?
O líder olhou para ele, um lampejo de preocupação em seus olhos cansados. Ricker, cale a boca! Mas Corbin ignorou a ordem. Seu olhar penetrante varreu a floresta desafiador. Eu te digo, ele cuspiu as palavras, que enquanto existir um unicórnio e enquanto viver nesta floresta, não teremos nada para caçar aqui. É um lugar amaldiçoado, protegido por uma magia antiga. Vamos dar a volta. Vamos a outro lugar, insistiu o líder, sua mão se fechando no cabo de sua espada. A atmosfera estava ficando pesada. Corbin finalmente cedeu, mas ao se virar para ir embora, seus olhos negros encontraram os de Eliana. Desta vez não foi um quase, foi uma colisão. Ele não viu uma égua branca nem uma miragem. Ele viu ela... A magia do ocultamento falhou diante daquela escuridão interior. Um sorriso torcido esticou seus lábios. Está bem, ele disse, sua voz baixa, mas cortante como uma lâmina. Fique onde está, pobre besta! Eliana sentiu um frio que não era do inverno percorrer seu corpo. Este mundo não é para você, continuou Corbin. Cada palavra um prego no caixão de sua inocência. Fique em sua floresta e mantenha suas árvores verdes e proteja seus amigos. Ele fez uma pausa dramática, seu sorriso se alargando em uma expressão de puro desprezo. E boa sorte, porque você é a última. E então, eles se foram. Seus passos pesados se afastaram, e a floresta lentamente recuperou seu silêncio. Mas nada era mais o mesmo. As palavras de Corbin pairaram no ar como um veneno, contaminando a luz e envenenando o perfume das flores. Sou o único unicórnio que existe? O último. A pergunta ecoou em sua mente não como um sussurro, mas como um grito. Ela, que nunca havia duvidado de seu lugar no cosmos, sentiu o chão da certeza desaparecer sob seus cascos. A imortalidade, outrora um estado de graça, de repente parecia uma sentença solitária. Ser a última significava que sua existência era um acidente frágil, um fio prestes a ser cortado. Sua beleza seria apenas um epitáfio vivo para toda uma raça. A noite caiu, mas o sono não veio. Eliana caminhou até o coração da floresta. Um lago tão claro que refletia as estrelas como se fossem pérolas no fundo de um baú. Ela olhou para seu reflexo, menos a forma graciosa, o chifre luminoso. Sempre fora um símbolo de poder e pureza. Agora parecia apenas vazio, um artefato de um mundo extinto. O que sabem os homens? Ela sussurrou para a água, sua voz raramente usada, soando estranha em seus próprios ouvidos. Porque não viram unicórnios por um tempo não significa que tenhamos desaparecido. Não desaparecemos. A água não respondeu. As estrelas continuaram brilhando, indiferentes. A fúria era um sentimento novo e desagradável. Um nó quente em seu peito. Ela galopou pelas clareiras, sua agitação incomum assustando os duendes e fazendo as fadas se recolherem. Nunca existiu uma época sem unicórnios, ela proclamou para as árvores mudas. Vivemos eternamente. Somos tão antigos como o céu e tão antigos como a lua. Podemos ser caçados, capturados e até mortos se sairmos de nossas florestas, mas não desaparecemos. Mas as palavras soavam ocas. A dúvida, uma vez plantada, tinha raízes profundas e venenosas. A incerteza sobre si mesma e sobre o paradeiro de sua própria espécie torna-se uma companhia constante, mais persistente que qualquer sombra. A floresta, outrora seu refúgio, começou a se sentir como uma tumba luxuosa. Cada árvore perfeita, cada flor eterna, era um lembrete da estagnação, da possibilidade de que o mundo lá fora havia seguido em frente e a havia deixado para trás. Ela começou a procurar por sinais, por qualquer indício de que não estava sozinha. Foi quando encontrou a borboleta. Não era uma criatura comum. Suas asas eram um caleidoscópio de cores que mudavam com o ângulo da luz, e seus olhos compostos guardavam um brilho de loucura divina. Ela dançava no ar, cantarolando fragmentos de canções e poemas desconexos. Oi, borboleta, bem-vindo, Eliana a saudou, uma centelha de esperança acendendo em seu peito. Viajaste muito longe? O quanto viajei longe, sim senhor, estar onde você está. A borboleta respondeu, sua voz um tinir de sinos minúsculos. Eliana, com uma paciência que só os eternos possuem, tentou conduzir a conversa. Borboleta, em todas suas viagens viu outros como eu, pelo menos um. A borboleta parou em uma flor, suas asas pulsando suavemente. Viu um homem com cachecol, o homem com cachecol, o homem com cachecol. Desespero começou a apertar o coração de Eliana. Borboleta, ao menos um. Diga-me se viu apenas um só. Que seja meu. Abaixo, abaixo. Vai e pegue e seja uma estrela. A borboleta cantarolou antes de levantar voo em uma espiral aleatória. A esperança se esvaiu, substituída por uma frustração amarga. Mereço isso por perguntar-te, Eliana murmurou, observando a borboleta desaparecer entre as árvores. A única coisa que as borboletas sabem são canções e poesias e nada mais. Mas então, semanas depois, quando a dúvida já havia se tornado uma dor surda e constante, a borboleta retornou. Desta vez,
Seu voo era menos errático, e seus olhos pareciam um pouco mais focados. Escute, escute, ela chiurrou, pousando na ponta do chifre de Eliana. Você pode encontrá-los se você for corajosa. O coração de Eliana disparou. Encontrá-los? Quem? Eles passaram faz muito tempo. A borboleta cantou, e o touro vermelho seguia e cobriu suas pegadas. Touro vermelho? Que é o touro vermelho? Eliana perguntou, sua voz trêmula. Mas a borboleta já estava sendo levada por outra corrente de pensamento. É o touro primogênito de sua majestade. E seus chifres são chifres de um boi selvagem. Com eles levou os unicórnios a todos até o fim do mundo. Escute, onde estão os outros unicórnios? E que é o touro vermelho? Eliana implorou, galopando suavemente para seguir o voo errante do inseto. Escute, escute! A borboleta gritou, subindo em direção ao céu. O rei está na corte, 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 corte. Sua voz se perdeu no ar, deixando para trás um silêncio carregado de significado. Eliana ficou paralisada. Eram apenas fragmentos? O delírio de uma criatura alucinada? Ou era a única pista que ela jamais receberia? A incerteza sobre o paradeiro de sua espécie agora tinha um nome: Touro Vermelho. E um local, o reino de um rei. Olhando para a floresta que havia sido seu lar por toda a eternidade, Eliana tomou a decisão mais difícil de sua longa vida. A segurança do conhecido era uma mentira se a solidão era a verdade. A dúvida era uma âncora, mas também um vento que a impulsionava para frente. Devo ir? Ela sussurrou para os espíritos das árvores, para o lago estrelado, para o próprio ar que a sustentava. Devo saber se sou o único unicórnio que restou no mundo. E se estão escondendo todos em algum lugar. Se precisam de minha ajuda, eu voltarei, assim que puder. Na manhã seguinte, sem cerimônia, Eliana caminhou em direção à borda da floresta. Por um momento, ela hesitou, sentindo o calor familiar e protetor do lugar que a criou. Então, lembrando-se das palavras da borboleta, se você for corajosa, ela deu um passo para fora da eternidade e entrou no mundo transitório dos homens. O ar do lado de fora era diferente, mais áspero, mais carregado de poeira e de um cheiro estranho de fumaça e suor. Era o cheiro da incerteza, e ela estava imersa nele. A coragem a levara para além do conhecido, mas o primeiro contato com a realidade cega e brutal dos homens testaria não apenas sua determinação, mas a própria essência do que ela era. A busca pela verdade logo se tornaria uma luta pela própria sobrevivência, e a dádiva da invisibilidade se revelaria sua mais cruel maldição. Fim da parte 1. Se gostou, se inscreva no canal e continue com a gente.